um tema na sequência do Evangelho que nós estamos trazendo, que é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e vossa mãe. Só pelas cabecinhas que fizeram assim eu já vi que realmente é um tema que está em falta hoje, não está? Antes ele era levado um pouco mais a sério, não era não? Mas acho que como nós temos um momento da sociedade em que esse tema vem à tona com uma necessidade maior, é mais um motivo para trazermos a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, para nos dar esclarecimento, consolo, informação boa sobre qual caminho nós devemos seguir, sobre quais as atitudes nós devemos tomar e entender as atitudes que os outros têm para conosco. Então são duas coisas muito importantes que a doutrina espírita nos permite: o fazer correto e o ter compreensão com as atitudes dos outros com a gente. Se a gente conseguisse entender melhor essas dificuldades que a gente tem na vida, se a gente conseguisse, através das coisas que a gente passa, ampliar um pouco mais esse entendimento e analisar as dificuldades como todas sendo potenciais de aprendizagem que nós temos aqui na Terra, a gente conseguiria compreender melhor essa infinita misericórdia que Deus tem com a gente. Então, são dois momentos envolvidos na mesma situação em que nós temos uma enorme oportunidade de aprendizado aqui na Terra. A primeira delas, aqueles que têm a honra de serem chamados de pais durante uma existência, aqueles que tiveram esse privilégio desta missão, de podermos receber espíritos para cuidarmos, de podermos traçar caminhos para esses espíritos que vêm numa condição tão especial. Vocês concordam que os bebês, quando nascem, têm uma condição muito especial, de muita fragilidade, de extrema dependência, extremamente suscetíveis e moldáveis a toda impressão que nós podemos passar para eles em vida? A doutrina espírita nos coloca que é uma missão das mais nobres, das mais importantes, e da qual nós temos que responder de forma muito séria. Aqueles que assumem esta tarefa da paternidade, da maternidade, respondem seriamente sobre essa responsabilidade, porque lhes é dada essa oportunidade de um espírito que vem aparentemente no seu começo, mas não é, a gente sabe que é um espírito já que vem de longa data, mas aquela condição que a natureza nos oferece, de tanta delicadeza, de tanta dependência que tem sobre nós. Então nós temos a oportunidade de mostrar muito do que é correto para eles. E se assim não o fizermos, responderemos de maneira bem séria sobre isso. Agora vamos ver o outro lado. Aqui eu não perguntei, não sei se todos são pais. Aqueles que estão nos assistindo pela internet, não sei se todos que estão assistindo são pais. Mas o que eu vou falar agora, com certeza todos são. Todos somos filhos. Isso não tem jeito de vir sem ter um pai e uma mãe. Nós todos somos filhos. E cabe aí também uma grande missão. Nós temos a oportunidade de vir
para uma existência. Essas duas pessoas que nos dão este grande presente da vida, da oportunidade de reencarnarmos na Terra para seguirmos com o nosso aprendizado. Nós temos uma responsabilidade muito grande com essas pessoas que nos trazem a vida ou que nos criam, no caso de pessoas que são criadas por outros. Então, isso não importa nesse momento a ordem das coisas. Quem nos criou, quem nos deu toda a atenção, quem nos deu toda essa oportunidade, nós assumimos uma responsabilidade muito grande com eles. Porque, na verdade, os papéis, a natureza é tão sábia, tão bela, que a vida vai seguindo e os papéis vão se invertendo. Nós nascemos com aquela fragilidade toda, nós nascemos com aquela condição de termos que ser cuidados, aí a gente vai crescendo, vamos ficando adultos, e quem é que vai ficando frágil? Os pais. E aí quem tem que cuidar de quem? Os filhos passam a ter a responsabilidade e a obrigação de cuidar dos pais. O Evangelho coloca de maneira muito clara que nós devemos retribuir tudo o que recebemos de carinho e atenção dos nossos pais. Da mesma forma que eles nos trataram quando a fragilidade da vida soprava sobre nós. Com a inversão dos papéis, nós temos que cuidar dessas pessoas que nos deram a grande oportunidade de estarmos aqui hoje. Muito bem. Então, o capítulo 14 começa com Allan Kardec trazendo um trecho do Evangelho de Marcos, muito conhecido, quando aquele jovem rico interpela Jesus e fala o seguinte: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E disse-lhe Jesus: por que me dizes bom? Ninguém é bom senão um, Deus. Sabes os mandamentos. Então a primeira coisa ele falou da sua humildade, com a sua humildade toda, nem aceitando ser chamado de bom. Mas isso é um outro capítulo para uma outra palestra. Cabe toda uma análise sobre essa postura de Jesus. Mas o que interessa que Allan Kardec destaca aqui é um pedido de um jovem rico perguntando como conseguir a vida eterna. Naquele momento, já havia uma lei vigente de Deus. Não havia? Quando Jesus esteve na terra, chegou na terra, já haviam os 10 mandamentos? Sim ou não? A Torá, Moisés, que já deu a sua primeira revelação da palavra e das leis de Deus. Então ele citou a lei vigente. Sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não farás agravo a ninguém. Honra vosso pai e vossa mãe. Fazendo assim, terás a vida eterna. E aí prossegue essa discussão muito boa entre os dois, onde ele fala: mestre, já tenho feito isso durante toda a minha vida. Como era um jovem rico, Jesus fala: então larga tudo que tem e me segue. E aí ele não dá conta. Mas isso também é uma outra história. Allan Kardec nos separou esse trechinho, que para a vida eterna devemos honrar nosso pai e nossa mãe. E se nós formos lá no Antigo Testamento, tem uma complementação a esta palavra que fala o seguinte: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Na verdade, meus irmãos, nós estamos falando de uma extensão da lei maior,
Que quando Jesus foi perguntado qual é a lei maior, ele fala claramente: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas sabendo da nossa dificuldade de compreensão das palavras mais nobres do coração, da vida futura, as palavras mais de um entendimento da alma, Jesus ainda complementa, que aquilo já era suficiente. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas ele vem complementando as informações e nós temos estudado aqui. Ele complementa: amai os vossos inimigos também. Que também é um próximo. Que a gente fala, deixa eu amar o próximo, mas eu vou amar aquele próximo que eu gosto. Não. Você tem que amar aquele próximo que não gosta de você também. Aí ele complementa de uma forma mais importante ainda. Que tem um próximo que é tão próximo de você que você deve honrar profundamente. Vosso pai e vossa mãe. E aí Allan Kardec, então, começa a comentar essa passagem, esse honrai vosso pai e vossa mãe, falando coisas importantíssimas que eu trago para vocês agora. Então ele começa falando o seguinte: que honrar pai e mãe não é somente respeitá-los. Se eu respeitar só, não basta. Não. Mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice. Cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Este tópico que eu estou lendo para vocês de Allan Kardec é chamado piedade filial. É a piedade que os filhos têm que ter com os pais. É a bondade, a benevolência, o carinho, o amor. Então aqui ele está reforçando que aqueles pais sem recursos financeiros mesmo, são a esses que a gente tem que dar a maior piedade filial. Satisfariam a este mandamento os que julgam fazer muito já, ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam? É certo um filho fazer isso? Não, meu pai não passa fome, não. É suficiente isso? Enquanto a mesa dele está farta. Relegando-os, eu vou colocar isso aqui, Kardec falou, já faz mais de 150 anos, 160 anos, acho que não acontece mais hoje, qualquer coisa vocês perdoem a falta de atualização, né? Mas eu nunca vi isso acontecer, acho que vocês também não. Relegando os pais aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, e reservando para si mesmos os melhores aposentos e os mais confortáveis. Vocês não conhecem ninguém assim não, né? Não. Que bom. E eu também não. Aí Allan Kardec continua. Não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais mais pobres. Não é só evitar que ele passe fome, mas também, quando puderem, as pequenas alegrias do supérfluo. Peraí, mas o supérfluo não é alguma coisa ruim? Uma pequena alegria. Mãe, eu trouxe aquele sorvete que você gosta tanto. Isso é uma pequena alegria do supérfluo. Pai, sabe aquele doce que você gosta da padaria? Trouxe um para você. Nossa, quanto tempo! Eu lembrei que você gosta. É supérfluo. Não é isso que vai matar fome, mas não é uma alegria grande no coração? As amabilidades, doçura no trato, os cuidados carinhosos, que são apenas
os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Quem esteve aqui na última palestra minha? Eu estava falando sobre o capítulo anterior, o 13º, que a sua mão direita não saiba o que faz a esquerda. E a gente falou sobre a caridade. E a gente falou também que a caridade está longe de ser apenas a caridade material, o dinheiro que você põe no bolso e entrega a alguém. Caridade mais importante é a atenção, o carinho, o se preocupar com alguém, você deixar um tempo reservado para alguém que precisa. Nós temos muitas condições de fazermos a caridade no dia a dia nosso, a cada minuto, sem ter que precisar ganhar na loteria para ajudar uma instituição de caridade. Com os pais é a mesma coisa. Ah, mas eu não consigo ajudar meu pai financeiramente. Eu também estou passando necessidade. Eu tenho certeza que você conhece muitas formas de ajudar seus pais, que não precise ser financeiro. Aí, ele já passou o recado, então. Tem que ajudar. Temos que estar presentes com esses que nos deram tanto. Já que ele deu o recado, agora ele dá o tapa com a luva de pelica. Ai do ingrato. Isso é Allan Kardec dizendo. Ai do ingrato com os pais, porque ele será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa noutra existência. Quer dizer, se não for nessa vida, ele vai em outra ter que pagar por isso, em que terá que sofrer o que fez os outros sofrerem. Mas Allan Kardec é sábio nas palavras. Aí ele fala assim, corre-se o risco de alguém falar, ah, você está falando para eu receber, para eu dar tudo o que eu recebi, mas eu não recebi amor dos meus pais. Então eu estou isento? Está isento esse daí? Aquele que não recebeu o amor dos pais, não precisa devolver nada, vocês acham que está certo? Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres. E não são para os filhos o que deveriam ser. Mas é a Deus que compete puni-los, e não aos filhos. Da mesma forma, o filho que trata os pais de maneira não adequada, os pais podem abrir mão dos filhos? Podem. Não tem a obrigação de continuar mostrando o caminho do bem, o caminho correto de justiça, da verdade, do amor, do respeito, da caridade, o caminho de Deus. Os pais têm que tentar, apesar das negações do filho. Se chegar lá no final, você falar assim, eu fiz de tudo, mas os meus filhos não foram no caminho, você está isento de culpa, mas tem que tentar até o fim. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele faz comentários aos 10 mandamentos em um capítulo chamado 10 mandamentos. Ele faz comentários mais atuais. E ele coloca o seguinte: lembra-te de que a dívida para com os teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Professor, eu tive que procurar insolvável. O que é insolvável? Quem conhece bem é o pessoal da contabilidade, né? Dos tributos, né? Esse tributo é insolvável, é impossível de pagar. Não é possível pagar e quitar. Então, olha só, vamos ler agora com esse olhar. Lembra-te de que a dívida para com os teus pais terrestres é sempre insolvável
por sua natureza sublime. Não tem uma hora que você quita a dívida com eles. Não dá para pagar dívida com pai e mãe. Não dá para chegar uma hora que você vai falar assim, pronto, já fiz o bastante, agora já deu. Deu por hoje. Não vou fazer mais, porque já paguei. Não dá para pagar. Fica para sempre. É uma gratidão que você vai ter para sempre com essas pessoas. Muito bem. Qual que é um problema de algumas pessoas que começam a ter um contato com os conceitos da doutrina espírita, mas interpreta de maneira precipitada algumas leis, principalmente a lei de ação e reação. O que é a lei de ação e reação? Nós fazemos alguma coisa, temos que responder por ela, correto? Quando a gente começa a entender os conceitos da doutrina e entender que essa lei existe e é real, a gente passa a ter uma intolerância ao tempo de execução desta lei. A gente gostaria, às vezes, de assistir em vida a pessoa recebendo o pagamento pelos seus atos ruins. Cruel isso, porque a gente não tem que se dar conta disso, nem que julgar e nem que esperar julgamento. Mas tem muitas pessoas que não têm essa tolerância e acabam criando uma revolta. Então, para ilustrar isso, eu trago uma história que aconteceu com o nosso amado Chico Xavier, de um colaborador muito dedicado ao trabalho do dia a dia, do centro espírita lá, ajudando o Chico em Uberaba. Anos e anos, um trabalhador fiel, devotado, dedicado à causa. Ele chegou uma vez para o Chico e falou assim: Chico, eu não estou bem. Falou: meu irmão, mas o que foi? Fala para mim o que está te angustiando. Eu não sou um trabalhador valoroso aqui dentro, Chico? O Chico falou: meu querido, você é incrível aqui com a gente. A sua determinação, a sua dedicação, a sua bondade com as pessoas, comovem as pessoas aqui dentro, encantam as pessoas aqui dentro. Nós gostamos demais de você. Então, Chico, eu sinto isso das pessoas, que eles gostam de mim. Eu tentei ser um bom filho a minha vida inteira. Eu tento ser um bom pai, um bom marido, um bom irmão. Sou um profissional responsável no meu trabalho. Sou dedicado às causas assistenciais. Mas, Chico, você não conhece um cara que está mais lascado na vida financeira que eu. Penso um cara que nunca consegue nada. Chico, não tenho o que eu faça, não tenho tanto que eu trabalhe, nunca me sobra, além do necessário para eu sobreviver, para eu não passar fome. Não consigo ajudar ninguém, não consigo mexer na minha casa, não consigo nem ter a minha casa, não consigo comprar um carro, não consigo nada, Chico. Por mais que eu tente, eu nunca consigo um sucesso financeiro. E para eu ficar mais inconformado ainda, eu tenho um vizinho que é um amigo meu de infância. Chico, eu desconheço uma pessoa que tem a vida mais errada do que ele. Ele não tem paciência com ninguém. Trata as pessoas da casa como se fossem escravos. Trata seus funcionários como se fossem animais. Tem uma vida de amantes, de traição com a sua mulher, desde quando eu me conheço por gente. E pense uma pessoa que tem sucesso financeiro. Ele não sabe aonde enfiar mais dinheiro. E esse monte de dinheiro faz com que ele tenha mais ainda a sua vida de pecado e de extravagâncias. Ele falou tudo isso. O Chico respirou e falou: meu irmão,
Você não entendeu ainda? Ele está plantando e você já está colhendo. Ele queria ver a justiça divina se aplacar sobre aquele pagão, pecador. E a gente tem esse direito de querer ver as pessoas sofrerem pelo mal que fazem? Faça o que é correto para você. Em outra vida, esse colaborador provavelmente abusou do dinheiro e agora lhe foi dado esse benefício de não ficar com o dinheiro para que não caia novamente em tentação e teve uma vida voltada para o bem. Foi um presente que ele ganhou de Deus por ter errado antes. Aquele outro vai responder, ele está plantando. Vocês percebem a profundidade disso? Que a gente não pode ter essa angústia. Além do mais, a gente não sabe qual que é o tempo que Deus leva para fazer as coisas dele. A gente tem que pensar que nós temos a eternidade toda para aprender, para plantar e para colher, e não exigir que as coisas aconteçam na hora em que a gente acha que tem que acontecer. Você faz uma bondade aqui, você já quer que amanhã você já sonha com os números da loteria? É isso que a gente espera? Você faz uma caridadezinha aqui, você já acha que vai retornar imediatamente para você. Mas às vezes, a vida traz num momento correto. Correto não, sempre é correto. Num momento rápido. E eu achei uma história na Revista Espírita de outubro de 1864. Conta a história de um senhor, eles nunca colocam os nomes das pessoas, apenas falou que era um senhor de Berlim, que ele chama de Senhor X, para preservar o nome dele. Um homem extremamente rico, de grande fortuna. Mas o pai dele, ao contrário, por causa de reveses que a vida teve, acabou caindo em falência absoluta, pobreza mesmo. Ele não tinha um mínimo para sobreviver dignamente, não tinha para comer. E acabou tendo que contar com a generosidade do seu filho, que tinha muito dinheiro. Eis que o filho recusou totalmente. Eu já te deixei uma quantia, se você não administrou bem, é culpa sua. Não lhe devo mais nada. O pai, que não tinha como recorrer a mais ninguém, foi para a justiça e solicitou que o filho lhe pagasse uma pensão, pelo menos, para ele ter o mínimo ali, para conseguir sobreviver. E a justiça concedeu e falou: tem a obrigação de pagar. Mas o filho, como se não bastasse a ruindade de não querer ajudar o pai, previu que o pai ia fazer isso. Fez o quê? Pegou toda a sua fortuna e colocou no nome de um tio paterno, irmão do pai. Quando a justiça vem determinando que ele pagasse a pensão ao pai, ele abriu as coisas e falou: não tenho mais nada. E o pai ficou novamente sem nenhum recurso. Daria para provar que foi uma concessão de propriedades maldosa, ilícita, visando apenas escapar das determinações da justiça. Mas para fazer isso, o pai teria que gastar com advogados para provar, e o pai não tinha nem para se alimentar. E a questão ficou desse jeito. Até que as coisas que a vida nos traz, o tio que
ficou com toda a fortuna, morreu subitamente. Não deixou testamento algum. Toda aquela fortuna que estava em seu nome foi analisada pela justiça. Ele não tinha se casado, não tinha mulher, não tinha filhos. E todo o seu dinheiro foi para o seu parente mais próximo, seu irmão. O pai miserável. E o filho, a partir daquele momento, passou a depender do pai. Esse é um exemplo em que as coisas aconteceram na vida, que deu para ver uma justiça permeando os nossos dias. Mas nem sempre isso acontece. Então nós temos que fazer as coisas independente desses julgamentos, dessas tentativas de executar uma justiça e de ver as coisas acontecerem corretamente. Se nós formos para o Livro dos Espíritos, na questão 681, que é a parte terceira do livro, das leis naturais, o capítulo 1 fala da lei divina e natural. 681 diz o seguinte: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais. Impõe. Obrigação, são palavras fortes. Impor e obrigação. A palavra dos Espíritos diz o seguinte: certamente é obrigação. Por causa daquela inversão que eu falei para vocês. Os que começaram cuidando vão se fragilizando. É assim na natureza. Então a obrigação é dos filhos cuidarem dos pais. Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Dá para ter um filho e jogar na lata do lixo? Embora, infelizmente, alguns ainda façam isso. Mas é certo fazer isso? Ah, você tem o filho, vai lá, larga, que não tem problema, a natureza cuida. Quanto tempo leva para uma criança ficar autônoma? Dizem que hoje uns 30 anos, né? Mais ou menos. É. Antes eram 7, 8, agora são uns 30, né? 35, eles estão tudo dentro de casa ainda, né? Foi por isso que Deus fez o amor filial, do amor filial e do amor paterno, um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca dos dois, os membros de uma família se sentissem impelidos, motivados, a ajudarem-se mutuamente. Bom, eu cuido do meu filho agora e depois ele cuida de mim. E o ciclo continua, e ele vai ter os seus filhos que irão cuidar dele, o que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. Ainda, né? Embora isso já tenha sido escrito há bastante tempo. Bom, vamos lá então. Tem que cuidar, não tem? Tem que ser bom, tem que ser um monte de coisa. Quem que é o exemplo para a gente seguir? Quem que é o exemplo? A questão, talvez uma das mais emblemáticas do Livro dos Espíritos, a famosa questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quem que é? Veja Jesus. É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. 2 palavras. Veja Jesus. É ali o modelo. Muito bem. Estamos falando em honrar pai e mãe. Ele é modelo para nós de conduta, de amor, de caridade, de dedicação. Será que ele também é modelo como filho? Honrando seu pai e sua mãe? Aí a gente vai buscar lá no livro maravilhoso, que eu trago ele
muitas vezes para cá, Boa Nova, de Humberto de Campos, este espírito que, como um repórter de pós-evangelho, nos presenteou com livros maravilhosos, contando narrativas de Jesus, que não foram possíveis de serem detalhadas nos evangelhos. E eu trago para vocês o 2º capítulo desse livro Boa Nova, chama Jesus e o Precursor. Jesus era ainda pequeno, e este capítulo retrata uma conversa de Maria com Isabel, sua prima, mãe de João Batista. E elas preocupadas com esses filhos diferentes, que não eram filhos normais. Maria, descrevendo para Isabel a preocupação dela, falava assim: meu filho, então, ele envolve-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes eu vou encontrá-lo a sós, junto das águas, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, transeuntes, mendigos, sofredores. Ele fala de sua comunhão com Deus, com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Era o mestre, na sua tenra idade, conversando de igual ou mais com os doutores dos templos, da lei. E Maria preocupada com isso. O que vai ser desse menino? Uma mãe que estava ali preocupada. Eis que ela vai para conversar com um doutor da lei, a fim de interceder por Jesus, junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo que esse Eleazar, com quem ela foi conversar, tinha. Pensou na infância desprotegida e o receio que tinha do futuro do filho, e Eleazar prometeu interessar-se pela sorte de seu filho. Falou: traga-o aqui. Eu vi que ele é bastante especial, já conversando com os doutores aqui. Eu vou arranjar algo para ele fazer. Vamos cuidar dele aqui. Quando ela retornou à sua casa, teve essa conversa, não tinha o WhatsApp na época. Eleazar não mandou uma mensagem para Jesus falando assim: olha, menino, sua mãe veio procurar emprego para você aqui, ela está preocupada, viu? Não tinha na época ainda. E-mail também ainda não. Sem saber de nada, quando ela retorna dessa pequena viagem, chega na casa, Jesus está à porta, esperando ela. Com um olhar doce, ele fala assim: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Ela, altamente surpreendida com essa pergunta, diz então a seu filho: eu tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Imagina a reação de um filho hoje, que se a mãe está preocupada, se ele não... preocupada com o futuro, com os próximos anos dele, se ela vai lá e tenta arranjar um emprego, como que os filhos de hoje fazem com essa mãe? Qual que é o tratamento que eles dão para ela? Eles vão honrar a mãe e o pai? O que a gente espera então desse modelo? Que nos é modelo para tudo. Então vamos pegar ele modelo como filho. Qual que é a postura dele, vendo a preocupação da mãe? Se o filho ia ter sucesso, reconhecimento, ia se dar bem na vida.
Mas como se tivesse um pleno conhecimento do que se passava no íntimo da mãe, ele disse: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse Jesus das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José, seu pai, marceneiro. Com humildade, ele pediu ao pai que o admitissem em seus trabalhos na oficina. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, ele concluiu a palavra materna com gentileza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e o formão, enchendo a casa de ânimo com sua alegria todos os dias na oficina do Pai. Essa é a tolerância, o respeito que ele demonstrou à sua mãe, que tinha uma preocupação. Então ele foi exercer uma profissão de carpinteiro, de marceneiro, para que ela ficasse tranquila. Isso é honrar o pai e a mãe com um exemplo vindo do nosso Mestre Jesus. E tem uma boa técnica que é mostrar exemplos e contra-exemplos. Então eu queria mostrar agora para vocês uma outra história. Essa história, eu já contei ela aqui uma vez, quando a gente ia falar sobre um outro tema, há um tempo atrás. Mas como encaixou certinho nisso que a gente está falando, eu vou trazê-la de novo. Aqueles que já ouviram, espero que gostem de ouvi-la de novo. Aqueles que estiverem pela primeira vez, espero que gostem também. Essa nossa história acontece em um parque. Nesse parque, uma vez, estavam sentados um pai e um filho. O pai já idoso, o filho adulto, estava lendo um jornal. Enquanto o pai observava as coisas da natureza. De repente, um pássaro pousa na frente dos dois. O pai, atento, olha o pássaro, olha o filho e pergunta: o que é aquilo? Aí o filho abaixa o jornal, olha para o pai e fala: é um pardal. Volta a sua leitura e o pai continua a olhar o pássaro. Pergunta de novo: o que é aquilo? O filho já dá uma suspirada, fala: acabei de lhe dizer, pai, é um pardal. Aí o filho sacode o jornal para fazer aquela virada de páginas, e com essa sacudida o pequeno pássaro vai para uma árvore. Minutos depois, ele sai da árvore e volta para o mesmo lugar. E o pai pergunta novamente: o que é aquilo? O filho, já inquieto, responde com uma certa grosseria: é um pardal. Um pardal. Já falei para você várias vezes. Isso é um pardal. O pai, impassivo, continua a olhar o pássaro. Mais uma vez,
ele pergunta: o que é aquilo? Aí acabou a paciência. Aos berros, ele vira para o pai e fala: por que você está fazendo isso comigo? Atrapalhando a minha leitura do jornal que você gosta tanto, você sabe que eu gosto tanto de fazer quieto. Você não tem mais o que fazer hoje do que me atrapalhar aqui? Eu já falei 1000 vezes que aquele negócio ali é um pardal. É um pardal, seu velho louco. Será que eu vou ter que ficar aqui falando até quando para você isso? Pai, sem expressar uma reação, levanta calmamente, e o filho, entre nervoso e curioso, fala em voz alta: e onde que você vai agora? Ele faz apenas um gesto com a mão para o filho e vai em direção à sua casa. Minutos depois, ele volta lá de dentro com uma velha agenda nas mãos e procura uma folha específica. Acha e entrega ao filho, que começa a ler aquilo lá. O pai fala assim: leia em voz alta, por favor. E ele lê o que está escrito: hoje, meu filho caçula, que há poucos dias fez 3 anos de idade, estava comigo no parque, quando um pássaro pousou em nossa frente. Meu filho querido me perguntou 27 vezes o que era aquilo. E eu lhe respondi 27 vezes, com todo carinho, que aquilo era um pardal. E cada vez que ele me perguntava, eu respondia com toda a alegria do meu coração, e o abraçava com muito amor, sentindo-me feliz por perceber que a curiosidade daquela criança demonstrava todo o potencial daquele meu amado filho. Nesse instante, o filho, entre lágrimas copiosas, abraça o pai num pedido de perdão, profundo arrependimento e muita vergonha, mas agora um pouco mais consciente de toda a retribuição que ele devia àquele que tanto amor havia lhe dado no princípio de sua vida. Tem um livro maravilhoso de Luciano Napoleão da Costa e Silva, chamado Nosso Amigo Chico Xavier. Um livro incrível, contando momentos do Chico, que vale a pena vocês lerem. Na entrecapa desse livro, tem uma frase de Emmanuel, dizendo o seguinte: um dos maiores pecados do mundo é diminuir a alegria dos outros. Então, meus irmãos, a gente tem que olhar para os dois lados da vida. Para quem vem após o nosso nascimento e está sob nossa responsabilidade, mas a gente não pode deixar de olhar quem está atrás de nós e honrarmos essa dádiva incrível que os nossos pais nos deram, de podermos estar aqui celebrando a vida, celebrando a oportunidade de estarmos encarnados e aprendendo. E grande parte das coisas que nós temos que aprender está na forma em que nós
tratamos os nossos pais. Então, para acabar certinho hoje, eu vou trazer para vocês uma música que eu também já cantei aqui, mas que eu achei que encaixou certinho. Então eu vou fazê-la de novo para vocês. Quem souber me ajuda, tá bom? Eu aceito coral, bem legal. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo o que seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quanto menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorri e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Obrigado, boa tarde a todos.